Fala, Oitavo, tudo bom? Todo mundo bem? Espero que sim. Tô chegando hoje aqui para fazer uma revisão esperta para vocês, hein? Então pega o caderno aí, fica ligado porque a gente vai falar da prova. Vamos falar da matéria que a gente usou para montar a prova de vocês. Então lembrando que a prova é do primeiro livro, né? O livro lá que a gente ainda teve em sala de aula antes da pandemia, antes da paralisação. Então vai ser uma aula de flashback. Vamos relembrar vários temas que o livro 1 abordou com a gente, tá? Incluindo movimentos recentes, né? Movimentos humanos, migrações e zonas polares, beleza? Então, primeiro tema a gente está falando de migração. Basicamente, ser humano se deslocando. Existem várias maneiras disso acontecer, sendo espontânea, sendo forçada, condição climática, perseguição, guerra, desejo, né, esperança de uma qualidade de vida melhor. Tem vários temas que a gente vai abordar, várias determinações que criam esse movimento humano. E aí, caso brasileiro, por exemplo, a gente pode pensar nos movimentos causados na formação da população brasileira, né, com a vinda dos escravos, a vinda dos colonos, né, de outras regiões, de outros continentes, para participar da população humana que habita aqui o nosso território, da qual já fazia parte uma população local, os indígenas. Então você visualiza o movimento inicial de pessoas misturando grupos de diferentes regiões, de maneira forçada ou espontânea. Então a gente pode pensar de termos que a gente viu no livro como migração pendular, aquela que acontece entre municípios quando a pessoa vai trabalhar todo dia ou estudar, migração sazonal, que acontece só por uma época do ano, o cara vai trabalhar na época da colheita, ou ele está indo fazer um intercâmbio em uma determinada época do ano. Isso determina a sazonalidade por uma temporada. Tem a migração de êxodo, de saída, pode ser o êxodo rural, o êxodo urbano, né? Então, de movimentos migratórios, a gente vê bastante termologia, bastante tipo. Então, como uma revisão, só estou lembrando vocês que existe e cabe a vocês pegar, anotar, lembrar qual é cada uma. Se eu não lembro direito qual é qual, me perguntar, beleza? Então, um dos termos que a gente pensa bastante sobre migração hoje é a relação de refugiados, né? A gente pensa em alguns grupos populacionais que por medo, por necessidade vital, por medo de morte, de perseguição, de guerra, escolhe passar ilegalmente para algum outro país para pedir abrigo. Então, alguns movimentos de refugiados que a gente vê ultimamente ou estão associados por algum conflito, como no Oriente Médio, a gente já viu vários lugares lá como a Síria, o Irã, Iraque, Paquistão, que presenciam um movimento de refugiados muito grande buscando países com menos conflitos. No caso dos refugiados que vão para a Europa, muitos são de origem do Oriente Médio ou muitos tentam atravessar o Mar Mediterrâneo. A gente vê movimentos de milhares de pessoas tentando fazer isso, buscando assentamentos. Então, a maneira que você vê um caso como Venezuela e Brasil mudando de posição, né, quem escolheu no trabalho, porque o trabalho a gente está falando sobre isso também, né, lembra disso. Então uma coisa está puxando a outra. A Venezuela passa por uma recessão econômica, desemprego em massa, e a visibilidade de ver o Brasil como uma situação melhor atraiu bastante venezuelanos para a fronteira com o Brasil. Então, isso, refugiado, a gente vê em uma série de regiões causadas ou por problemas políticos, como eu falei, ou por perseguições, por guerras, por conflitos, beleza? Então, sabendo disso, a gente sabe que os movimentos, como esses barcos que não são propícios, por exemplo, para atravessar o mar Mediterrâneo inteiro, são pegos semanalmente, mensalmente, diariamente, tentando fazer essas travessias. Então, a população literalmente está desesperada buscando uma melhor condição de vida, né? Só que a gente está vendo o cara que está com problema buscando um lugar para ser a sua solução. E esse lugar que é a solução, como é que ele encontra, como é que ele vê esse refugiado que está buscando ir para esse país, dessa região?
né? A gente sabe que algumas regiões até recebem bem, dependendo do tipo de refugiado, do tipo de imigrante, a vinda de outras pessoas de fora. Mas em muitos casos a gente vê o crescimento forte da xenofobia, que é essa aversão ao imigrante, essa aversão, esse medo. Eu não quero essa pessoa de outro país aqui no meu país porque ela vai trazer problema. E aí temos exemplos muito bons que são explicados sobre isso, como o caso dos europeus que não querem a vinda dos árabes, da população do Oriente Médio, que busca atravessar a Turquia, Istambul, que já é perto da Grécia. Então a gente vê esse medo da Europa bloqueando esses refugiados. E aí quem já estudou a Europa sabe, tá ligado, que a Europa tem a livre circulação de pessoas, quem faz parte do Tratado de Schengen, que é da União Europeia. Então o medo é esse, entrou na Grécia, se a Grécia está no tratado, esse refugiado pode acessar outros países, porque tem essa livre circulação de pessoas. Então a Europa tem bastante medo e isso gera uma xenofobia da população europeia contra esses migrantes refugiados, tá? Exemplo também um pouco mais recente, a gente viu agora dia 11 de setembro, fazendo aí 19 anos, dos atentados a 11 de setembro, e que marcou muito a população árabe, que não tem nada a ver, não é ligado aos terroristas, que vivem dentro dos Estados Unidos, sendo perseguidos por participar de uma cultura que no passado, na época do atentado, foi ligada aos organizadores desse atentado. Isso gera internamente nos Estados Unidos um sentimento de xenofobia muito forte e bem presente. Logo após os atentados, se a pessoa tinha barba na rua, que é uma característica do povo árabe, é preso, sem discutir, Foi criado, inclusive, umas leis, né, chamada Lei Patriota, que tu podia ser preso se fosse suspeito, sem advogado, ia ter tortura. Isso foi uma época bem complicada, os anos de 2002, 2003, para a população árabe que vive dentro dos Estados Unidos. Xenofobia. Então, o que a gente tem que pensar bastante aí dessa população? Basicamente esses pontos que eu abordei aqui no vídeo com vocês. Dá uma buscada, dá uma pesquisada nos casos, eu dei exemplos, mas temos muitos outros exemplos para vocês estudarem, tá? Então, parte de movimentos populacionais, beleza. Segunda parte, zonas polares. Segunda parte da matéria, tá? Vamos aqui no mapinha rapidinho. Relembrar umas coisas básicas. Coisas básicas. Estou aqui na Oceania. Já que eu estou na Oceania, vamos para o sul aqui, Austrália. Chegando no continente gelado, Antártida. A gente está no Polo Sul. Polo Sul tem continente. Lembra disso, uma da característica principal. Enquanto o Polo Norte, deixa eu dar a volta lá para o norte, não tem continente. É o Oceano Glacial Ártico. Tem uma camada de gelo nesse oceano inteiro que vai mudando no verão, diminui porque derrete, no inverno aumenta. Mas já a gente vai lembrar disso. Mas primeira coisa que vocês não podem esquecer, o norte é água, tem ilhas e tal, tem Groenlândia, tem as ilhas do norte do Canadá, mas não é um continente. Já no Polo Sul, nós temos o que a gente chama, né, de terras emersas. Abaixo dessa grande mancha branca, nós visualizamos terra. Se eu aproximar aqui nas áreas litorâneas, a gente até vê umas áreas de terras expostas, umas áreas montanhosas. Todo esse gelo está cobrindo um continente bem grandão, tá? Não tem ocupação humana, lembra disso, apenas bases científicas e de exploração dos recursos regionais, mas não tem recursos econômicos. A gente não explora nada economicamente na Antártida, apenas para fins científicos, tá? Lembra que tem o Tratado da Antártida assinado, dá uma pesquisada, dá uma estudada nesse tratado, acho que é importante para a prova de vocês, tá? Dando a dica boa. E aí vocês, sabendo o que esse tratado representa, sabe que existe uma divisão desse território para pesquisa, tá? Brasil, por exemplo, próximo à América do Sul, tem uma base de pesquisa em parceria com a Argentina, tá? Nesse biquinho aqui da Antártida. Beleza. Já no Polo Norte, como não tem terra, a reexploração está associada às leis marítimas. E aí existem alguns sistemas que os países utilizam. Por exemplo, cada país tem
um total de 350 quilômetros de propriedade marítima. Vamos dar um exemplo aqui. Essa parte do norte da Rússia tem essa ilha em frente, que tem essa ilha em frente, que tem essa ilha em frente. Cada ilhazinha dessa, sendo um território russo, aumenta o território marítimo da Rússia. Então, se não houvesse essa lei, a Rússia acabaria aqui, e isso seria ilhas internacionais. Mas como a Rússia tem esses 350 quilômetros que vai aumentando e aumentando conforme esse território é reconhecido como russo, como estadunidense, canadense, que são os países que detêm esses territórios, a Noruega também, tem a parte dela aqui da Escandinávia, essa parte tem ocupação de muitos países, beleza? Mas, pela presença do gelo, não há nenhuma exploração econômica, não tem, por exemplo, exploração de petróleo, e já é provado que essa região tem petróleo, só que a gente não explora devido às dificuldades e medos climáticos, né? A gente sabe que não podemos acabar com essa calota polar, tá? Então, as duas zonas polares, extremo norte e extremo sul do planeta, elas representam um clima mais frio da Terra, né? A gente tem relatos e dados chegando na parte da Sibéria e no meio da Antártida já passando de menos 80 graus no ápice de alguns invernos, mas momentos assim, bem específicos. Não é todo ano que chega a temperaturas tão extremas, tá? Boa parte do ano coberta por uma camada de gelo, de neve, e presença humana com dificuldades. É uma região anecúmena, ela não facilita a vida humana. A gente, se ficar do lado de fora e ficar respirando de boa, tu vai morrer congelado. Hipotermia. A gente precisa de bastante energia. Alguns grupos sobrevivem bem, como os esquimós, os inuits, os povos que vivem no Polo Norte, com os territórios da Sibéria e do Canadá, tá? Então, bem clássico o igluzinho para a galera lembrar que tem esse povo lá, não esqueçam deles. Fauna. Esse bichinho é no norte ou no sul? Esse bichinho é no norte ou no sul? Né? Tem mais especificidade. A gente sabe que pelo continente ser um porto seguro para a fauna, né? A gente vê o Polo Sul com uma vida extra água, né? Fora da água, muito mais rica. Muitos pinguins, algumas aves, né? Mamíferos vivem no Polo Sul. No Polo Norte, a dificuldade de encontrar territórios é maior, então algumas espécies sobrevivem também, como o urso polar, tá? Então, fica bem a dica, a gente já sabe disso, isso está bem já no nosso conhecimento de senso comum, quem está no norte, quem está no sul, beleza? Já a vegetação, irmão, é quem consegue sobreviver. A tundra, boa parte do ano congelada, só musgos e líquens conseguem sobreviver. Isso quando chega o verão. Essa cobertura aqui está toda morta. Quando derreter para o verão, surge uma grama rasteira, mas que não consegue sobreviver no próximo inverno, porque vai congelar de novo, vai morrer tudo de novo. Tá? Então fica nessa pulsar, verão derrete, vive, inverno congela, morre. Né? E o verão durando poucos meses, 3 meses, 4 meses, dependendo da região. Tá? Como é uma região de extremos, a gente sabe que existem umas coisas bem doidas no Polo Sul e no Polo Norte. Vou dar o exemplo aqui do Sol da Meia-Noite, que é um evento bem maneiro. A gente já viu isso em sala de aula. Sabe que o Sol nas regiões polares se movimenta de maneira diferente devido ao eixo de rotação inclinada da Terra. Nunca esqueça disso. A Terra gira em relação ao Sol com uma inclinação de mais de 23 graus. E isso resulta num efeito óptico na Terra. O Polo Norte e o Polo Sul, dependendo da época do ano, não vê o Sol se pôr. E aí vai acontecer exatamente como o vídeo aqui vai mostrar. A gente vê literalmente o Sol passeando no céu e não descendo ao horizonte. O que a gente tem que lembrar é que a Terra gira inclinada em relação ao Sol, e essa inclinação se mantém durante a translação. Então, se a Terra está com o biquinho para fora do sistema solar de um lado, do outro, esse biquinho vai estar para a parte interna do sistema solar. E isso
gera esse efeito óptico que eu falei. A gente vai ver aqui, vamos avançar numa projeção que a NASA produziu. Veja a seguir uma simulação com a imagem de satélite no dia 21 de julho, quando é verão no Polo Norte, o dia mais longo. E no hemisfério norte, o Sol não vai se pôr. A gente vai ver a simulação da noite passando e preste atenção que na linha vermelha ficou claro o tempo todo. Ou seja, o Sol não se pôs dentro dessa região inteira. Olha aqui na Europa, 10 horas, 11 horas, e o norte da Noruega, meia-noite, está com luz no Sol, luz no céu. Né? O Sol no céu ainda aparente. Né? Sinal que quem está nessa região, mesmo meia-noite, está vendo o Sol no horizonte. Tá? Sol da meia-noite, por isso. Enquanto no hemisfério sul, se a gente invertesse aqui, o planeta estaria o tempo todo no escuro. Então, enquanto um hemisfério está com esse fenômeno acontecendo, no outro está com noite direto. Vão ficar 3 meses de noite. Inverso é isso, o Sol não vai aparecer no horizonte no outro hemisfério. Beleza? Então, o Sol da meia-noite, parada bem tranquila, bem fácil de lembrar. E aí eu vou deixar uma dúvida no ar. Existem outros eventos que acontecem, como as auroras. Sugiro vocês darem uma estudada nelas. As temperaturas, os climogramas. Porque vai que na prova a gente bota umas imagens dessas e vocês ficam, caraca, o que é isso mesmo? Então tem que lembrar, saber direitinho como é que a gente visualiza essas informações em gráficos. Beleza? Então espero que essa revisão ajude vocês. Dê uma estudadinha nos termos que eu falei. Tá? Lembra que essa revisão é um guia, então você vai pegar esses temas que eu falei e dar uma estudada em cima de cada um para ver suas características reais, tá bom? Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Valeu!